Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Hoje você vai aprender a inserir a data e hora de atualização em um relatório para informar os seus usuários quando que ele foi atualizado. Mas além disso, também vamos tratar de um comportamento específico lá no Power BI Serviço, depois que você publica esse relatório, porque lá nós temos um outro tipo de fuso horário, utilizando o padrão UTC, e diferente do fuso que nós utilizamos aqui no Brasil. Essa é uma necessidade, uma pergunta que vocês me fazem o tempo inteiro, então vamos logo aqui para o meu Power BI para resolvermos esse problema. Eu estou com esse relatório já pronto, eu quero colocar aqui em cima a hora de atualização dele. E como nós atualizamos o conjunto de dados, ou seja, os dados que estão no Power Query, eu preciso colocar esses dados lá também. Então vamos clicar aqui em transformar dados. E agora, eu quero colocar uma nova tabela, só que ela vai ser em branco. Eu não vou conectar a nada. Então, aqui nesse painel da esquerda, eu vou clicar com o botão direito, depois nova consulta, consulta nula. Aqui eu vou chamar a função da linguagem M capaz de trazer a data e hora atual, que vai ser igual a datetime.localNow. Abrir e fechar parênteses e pressionar Enter, temos esse resultado que está um pouco bagunçado, então vamos transformar para uma tabela para conseguirmos organizar esse tipo de dado e mostrar exatamente a data e a hora, porque aqui tem os milissegundos que não me interessa e tudo mais. Então vamos lá, vou clicar aqui em Para a Tabela, temos agora uma tabela com uma coluna, vou renomeá-la para Data e Hora, e agora em ABC123 vamos configurar como Data e Hora. Inclusive, se você quiser saber exatamente o fuso que você está, você pode, ao invés de configurar como data e hora, colocar data, hora e fuso horário. Ele já consegue reconhecer isso automaticamente pelo horário do Windows. E eu estou no -3, ou seja, no Brasil. No nome da consulta 1, que é a tabela, eu vou renomeá-la para atualização. Apertei Enter e agora vamos fechar e aplicar para levar essas informações para o Power BI. Então cliquei, vamos aguardar. Ele vai fazer o carregamento da tabela e vai aparecer aqui em cima em atualização. Com essa tabela criada, agora vamos desenvolver uma medida que é capaz de buscar exatamente pelo campo que nós temos aqui na data e hora, que é apenas uma linha. Vou clicar com o botão direito em Cálculos, depois Nova Medida, e aqui na barra de fórmulas eu vou dar o nome de atualização para ela, e depois do igual eu quero escrever alguma coisa para o meu usuário, por exemplo, atualizado em e a data e hora. Então vou colocar entre aspas, atualizado em, vou dar um espaço, fechar as aspas, depois um i comercial e chamar a função selectedValue, porque eu não consigo simplesmente chamar a coluna. Então vou trazer aqui a data e hora da minha atualização. Pronto, é só isso que precisamos fazer para resgatar esses valores. Vou pressionar Enter para finalizarmos a medida e depois vou inserir aqui em um cartão. Então vou selecionar esse ícone daqui, de cartão, puxar a medida atualização para ele, em campos, e nós temos o valor correto, 30/5, 1 hora e 16 minutos. Eu vou minimizar esse cartão porque eu quero que ele fique aqui em cima e vou fazer algumas formatações. Por exemplo, vou retirar a tela de fundo, que estava branco, e no rótulo de dados quero colocar a cor branca e aqui embaixo, em tamanho do texto, vamos colocar 12. Consigo ver com clareza e agora eu só vou tirar essa atualização aqui de baixo, que está na letra cinza, que é o rótulo da categoria, e pronto, nós temos a informação para mostrar para o meu usuário realmente quando que foi atualizado esse relatório. Tendo feito isso, podemos realizar a publicação para o Power BI Serviço. Então vou clicar aqui em Publicar, vou salvar, vou escolher o Workspace, que no meu caso vai ser o PBI Lab. Aqui ele me pede para substituir um conjunto de dados, porque eu já tenho esse lá nesse Workspace, vou dizer que eu quero substituir, para você talvez não apareça isso. Vamos aguardar a publicação agora, e foi concluído com sucesso. Agora vamos abrir esse performance.pbx lá no Power BI. Abriu no meu outro monitor, vou trazer para cá, ele está carregando e a atualização, por enquanto, está correta. Se eu clico aqui em cima, nesse botão de atualizar, ele vai fazer essa atualização, mas apenas dos visuais. O conjunto de dados não é atualizado por esse botão aqui em cima de atualizar. Então, para ela acontecer de verdade, eu conseguir alterar esse horário aqui, eu preciso atualizar o conjunto de dados. E para isso, nós vamos clicar nesses 3 pontinhos, depois ver o conteúdo relacionado, para visualizar o conjunto de dados rapidamente. Agora eu vou clicar nessa setinha para atualizar e aguardar a atualização. E tendo ela finalizado, nós vamos clicar em fechar e depois vamos selecionar essa setinha daqui de cima. Mas antes, fica observando esse horário. Temos 1h16. Vou clicar. Ele alterou para 16h24. Ou seja, algumas horas depois. E não, esse vídeo foi gravado em minutos depois que a gente fez essa publicação.
Portanto, esse horário está completamente errado e está no fuso horário do Power BI serviço. E para mostrar o horário certo, temos que corrigir essa informação lá no Power Query. Analisando, nós estamos 3 horas a mais, portanto, eu preciso diminuir 3 horas a menos. Mas para isso, eu preciso utilizar uma função diferente daquela que aplicamos. Então, eu vou voltar no Power BI Desktop, vou clicar em Entendi, depois que eu publiquei. Aqui o horário ainda é o antigo, porque nós não atualizamos essa base. Vou clicar aqui em Transformar dados e vamos fazer uma comparação com ambos os horários ao mesmo tempo. Aqui em Atualização, eu quero colocar uma nova hora aqui dentro. Então, vou adicionar uma coluna aqui em Coluna Personalizada. O nome dessa nova coluna será Data e Hora Certa. E aqui embaixo, eu vou utilizar a seguinte função: datetimezone.switch_zone. Depois que aperta Tab, ele auto-preenche, então vamos só tirar esse daqui da frente. E agora vou colocar o parênteses para vermos os seus argumentos. Primeiro, eu preciso informar uma data em datetimezone. E nós temos exatamente isso aqui. Essa data está como data e hora e fuso horário. Portanto, eu posso simplesmente chamar essa coluna chamada data e hora, que é aquela que nós estamos vendo ali em cima. Depois, vírgula para dizermos qual é o time zone que eu quero trabalhar. E nesse caso é -3. Vou fechar o parênteses, agora pressionar OK. E temos um horário igual, parece que não fez a menor diferença. Tá vendo que aqui tá 1:27, ali também tá 1:27. Eu vou clicar nesse ABC 123 e transformar para data e hora e fuso horário. E agora estamos prontos para fazer esse teste. Vou clicar em página inicial, fechar e aplicar. Dessa vez, ó, tá vendo que o horário mudou ali, tá 1:28. Vou clicar aqui em cálculos e vou criar uma nova medida, mas na verdade eu vou reaproveitar o que nós escrevemos aqui em cima, Ctrl C, novo cálculo. Nova medida, Ctrl V, atualização V2, é a nossa versão 2. Em Selected Value, ao invés de pegar dessa data daqui, eu quero, na verdade, da outra, que se chama data e hora certa. Vou fechar o parênteses da Selected Value, pressionar Enter, temos essa segunda medida, vou posicionar o cartão um pouco para cima e selecioná-lo, depois Ctrl C, Ctrl V, mas esse segundo eu vou alterar esse campo. Ao invés de atualização, eu quero a V2. Que foi a que criamos agora. Atualmente, esses horários estão iguais, né? Tá 1:28, mas isso porque não precisamos de correções. Nós estamos no -3. Mas agora, vamos fazer um teste e publicar esse relatório. Então, cliquei em Publicar, Salvar, PBI Lab, Selecionar. Vamos substituir o conjunto de dados, porque já existe. Concluído com êxito, vamos abrir o performance.pbix. Agora, nós temos 2 horários aqui em cima. E eu quero exibir o conjunto de dados para alterarmos esse horário e ver qual que vai ser a diferença entre os dois. Lembrando que esse segundo é o que utiliza o datetimezone.switch_zone. Vou clicar nos 3 pontinhos, depois ver o conteúdo relacionado e vamos atualizar. O horário agora é 1:32, vou fechar e agora atualizar o relatório. Temos 2 horários completamente distintos. Nessa medida de cima, utilizo o datetime.localnow e no de baixo, datetimezone.switch_zone. Tá vendo que nós agora temos 1:32 com sucesso, correspondendo ao horário do Brasil e não do servidor do Power BI. E só para resumir tudo que nós fizemos e deixar aquela tabela mais elegante e mais performática, apesar de ser algo simples, mas daria para melhorar aquela execução, não precisaríamos ter criado 2 colunas, por exemplo. Vamos voltar lá para o Power BI Desktop e aqui, ao invés de ter 2 horários assim, eu vou ficar com apenas um, que vai ser esse de baixo, que foi o que deu certo. Vamos voltar lá no Power Query. Eu vou remover tudo isso que eu fiz, porque olha o tanto de etapas aplicadas que tem ali na direita. Então, vamos tirar tudo. E na fonte, ao invés de utilizar o datetime.localnow desse jeito, já vamos utilizar aquela outra função que você aprendeu, que se chama datetimezone.switch_zone. Vou abrir o parênteses, ele auto-preencheu de novo. Deixa eu fechar aqui. Abrir parênteses. Aqui embaixo ele está me dando algumas instruções sobre como utilizar a função, mas eu vou continuar utilizando aqui em cima. Eu preciso colocar uma datetimezone, que seria a data atual. E para isso eu posso chamar uma função que já traz a data como zona, como ele pede, porque vai ter o fuso horário, que é a datetimezone.localnow. Antes nós tínhamos utilizado apenas a datetime.localnow e nesse caso não daria certo, ele daria um erro aqui, porque não tem essa parte da zone, que é o fuso. E depois, em números, vamos colocar -3, porque eu quero voltar 3. Pressionei Enter, deu um erro de expression, não tem problema, é porque eu coloquei apenas local now. Pressionei Enter, temos o resultado que queremos para a tabela. Aqui eu quero renomear como data e hora.
certo? E no ABC 123, vamos colocar data, hora e fuso horário. Pronto, nós temos uma tabela limpinha e agora vamos clicar em fechar e aplicar. E o nosso relatório está 100% pronto para informar a data correta para os usuários que estão analisando esses dados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e me fala aqui embaixo se você já passou por um problema como esse e se está resolvido agora. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau!